Amém. Nós te adoramos, Pai. Amém. E declaramos que os teus pensamentos enchem a nossa mente agora. Amém. Amém. Eu preciso da palavra e eu coloquei um título nessa palavra que estive estudando. O título que eu coloquei significa conhecer e obedecer. E nós cantamos um cântico agora, confirmando, né? Eu creio que quando nós conhecemos a palavra, nós obedecemos. Eu quero citar sobre 1 Crônicas, capítulo 13. Do versículo 5 em diante. 1 Crônicas 13, do 5 em diante. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Havia instruções sobre transportar a arca. Êxodo 25, 14. Meterá os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Quem que deveria levar a arca? Os levitas. E também Números 7 e 9, vai citar a mesma coisa.
Bom, foi dado para Moisés, através do Senhor, as instruções concernentes ao tabernáculo e concernente à arca, e como essa arca deveria ser carregada. E aqui fala que Davi foi buscar a arca para trazer para a cidade de Davi. Estava em Queriate Jearim. Bom, Uzá e Aiú eram aqueles que faziam 20 anos, que eram levitas, que cuidavam da arca. Eu creio que por você prestar um serviço 20 anos, você pelo menos tem que saber, né, o que você está fazendo. O que pelo menos deve ser feito. Então Davi resolveu buscar a arca e trazer para a cidade de Davi. Mas o que aconteceu? Eles não se atentaram às ordens, às ordenanças de Deus. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra e obedecer, cumprirmos com aquilo que está escrito. Estava escrito. Não estava escrito que deveriam ser carregados nos ombros, eram colocados 2 varais, e os levitas tinham que carregar aquela arca no ombro e não se transportar de outra maneira. Bom, Davi não procurou conhecê-las e obedecer a elas. Assim, suas boas intenções e pias cerimônias não foram aceitas pelo Senhor. Davi também não procurou conhecer o que está escrito, o que estava ordenado por Deus, como a arca deveria ser transportada. Que falha, hein? Bom, a obediência às ordens do Senhor é mais importante que os ritos religiosos. Eu vou repetir. A obediência às ordens do Senhor é mais importante que os ritos religiosos. Quando Davi foi pegar a arca e trouxe, o que aconteceu no meio do caminho? Que eles trouxeram da casa de Abinadab. Todo, versículo 8. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, muitos cânticos, com harpas, muitos instrumentos, com alaúdes, muitos instrumentos, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Que festa, hein? Que estavam fazendo. Mas os ritos religiosos para Deus não estavam significando nada. Esse tremendo movimento, cânticos, músicos, instrumentos, não estava agradando a Deus, e isso não estava chegando até o coração de Deus, porque Deus estava contra aquele movimento. Por isso nós vemos a importância de nós conhecermos a verdade. Jesus falou assim, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, mas nós estamos cantando cânticos,
temos instrumentos, estamos louvando, estamos pulando, estamos dançando. Olha, todo o povo está fazendo isso, mas ninguém consultou o Senhor. Aí que está a questão. Davi consultou os capitães, o povo, para ir buscar a arca, mas não consultou o Senhor. Se você pegar, você vai ler lá. O que aconteceu? E eles não pegaram os levitas para colocar a arca nos ombros, mas colocaram numa carroça nova, num carroção. Hoje, eu quero trazer para nós hoje, quanto tempo isso que aconteceu. Conhecer as verdades de Deus é o fundamento do nosso sucesso, da nossa vitória, da nossa conquista. E consultar o Senhor em tudo aquilo que nós intentamos realizar. Consultar o Senhor e haver confirmação se é do Senhor ou não. Nós não podemos fazer nada por sentimento, e eu penso, eu acho, eu sinto, e Deus falou comigo. Na multidão de conselheiros, há bom êxito, a conquista e as vitórias. Ah, mas nós estamos fazendo isto para Deus. Mas ele não estava recebendo nada. Os ritos religiosos, Deus não se atenta para isso de nenhuma forma. Mesmo usando o nome de Deus, é para Deus que nós estamos fazendo. Peraí, mas vamos ver se Deus está nessa situação, como Deus não estava nessa situação. E por terem homens ali que cuidou 20 anos da arca do tabernáculo, sabiam. Davi também não consultou o Senhor, não procurou conhecer o que está escrito, a palavra de ordenança de Deus. Muitas vezes a derrota vem por falta de conhecer a verdade e de se colocar ela em prática. Conhecer e obedecer. Bom, Deus, Ele pode ver os nossos corações, Ele conhece nossas mentes, Ele não se deixa enganar pela aparência externa. Deus conhece o nosso coração. Às vezes a aparência externa mostra uma coisa, mas a nossa mente e o nosso coração não estão voltados para o Senhor. Nós estamos fazendo as coisas da nossa maneira, como eu quero, da maneira que eu quero e quando eu quero. Não importa se Deus queira ou não. Então, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece nossas mentes. E não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar por aparências externas. Nossos corações precisam ser retos e obedientes para o serviço que nós temos realizado a Deus ser aceitável. Então, os nossos corações precisam ter retidão. Os nossos corações precisam ser obedientes para aquilo que nós estamos realizando, o serviço que nós estamos prestando ao Senhor, seja aceitável diante do Senhor. Deixa eu citar sobre o profeta Samuel. Quando ele chegou até Saul, que era o rei, Saul fez algo que não agradou a Deus. Havia uma palavra de direção e fez totalmente ao contrário, precipitado, querer fazer as coisas no lugar de Deus.
talvez pensando que Deus demora para agir, ou que Deus realmente não usa o seu profeta para falar uma palavra. Mas Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus tem prazer em sacrifícios? Não. Ele importa que se obedeça a sua palavra. E atender é melhor do que a gordura de carneiros. 2 Samuel 6,3. Então eles puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá. E Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro. Os dois que cuidavam da arca, colocaram um carro de boi novo e transportaram, sem se atentar às ordens do Senhor, sem se atentar à palavra estabelecida por Deus, porque Deus não muda a sua palavra por causa de homem nenhum. Nem pelo rei Davi Deus mudou a sua palavra. Por causa de ninguém Deus muda a sua palavra. Deus não favorece ninguém se não esteja andando de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas ordenanças. Amém. Bom, Uzá foi castigado por não obedecer às instruções para o transporte da arca. Sua morte frisou a todas as gerações futuras, que até hoje nós estamos falando dele, né? Quanto tempo faz que isso aconteceu? E hoje nós estamos falando dele. Então isso está escrito para que as gerações futuras servem de exemplo, para que nós não possamos cometer os mesmos erros de fazer as coisas dizendo que para o Senhor, mas sem o Senhor estar naquilo. A necessidade de reverência e conformidade para com os objetos sagrados de Deus. Era algo que representava o lugar da manifestação da glória do Senhor. Então, era muito sério, muitíssimo sério, que eles observarem a palavra. A arca nunca deveria ter sido posta em um carro, nunca deveria ser tocada. Haveria, como tinha, varas especiais para transportá-la. Estavam fazendo tudo ao contrário, tudo fora de ordem, tudo fora de direção. Estavam fazendo tudo sem reverência e não estavam obedecendo. Êxodo 25:14 fala sobre isso. Mesmo Davi, vamos ler lá, Êxodo 25:14. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Bom, está escrito. Estava escrito. Ah, mas eu não sabia que era dessa maneira. Ah, eu pensei que Deus não ligasse para isso. Mas nós fazemos algo diferente. Nós estamos fazendo ritos religiosos, cânticos, músicas, danças, alegria, mas nada desse movimento religioso Deus estava se agradando. Olha, Deus vela sobre a sua palavra.
Ele vela. E nenhuma palavra que ele dá volta para ele vazia, sem cumprir cabalmente para aquilo que ele designou. Bom, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo um homem segundo o coração de Deus pode cometer erros e enganos, e alguns bastante graves. Então ninguém pode ficar alheio às ordenanças de Deus. Mesmo um homem segundo o coração de Deus cometeu erro, e erro gravíssimo, que custou a vida de usar, por não observar o que está escrito, o que estava ordenado por Deus, porque Deus que deu as instruções sobre o tabernáculo. Então vocês vão gravando na mente, aqui era um tabernáculo e arca, coisa tudo transitório. E cadê o tabernáculo hoje? Onde está o tabernáculo? Então vão memorizando sobre isso. Davi deveria ter meditado com mais cuidado as orientações expressas de Deus quanto ao transporte da arca. Davi não procurou conhecer e obedecer à vontade determinada de Deus, ou aquilo que estava escrito. Ele não se atentou a isso. E assim suas boas intenções e dedicação cerimonial não foram aceitas por Deus. Então todo aquele barulho que estava acontecendo não foram aceitados por Deus. Então você está vendo que para Deus não é qualquer coisa não. Para Deus não é de qualquer jeito não. É para Deus tá bom, não. Deus não aceita a sobra. Deus não aceita que Ele coloque Ele em segundo plano. Deus não aceita que nós colocamos a nossa mente, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso pensamento no lugar dEle. Quando nós começamos falando, nós falamos, Senhor, que os Teus pensamentos enchem a nossa mente agora. Que a mente de Cristo esteja ocupando a nossa mente, para que nós possamos pensar como o Senhor pensa e procurar conhecer aquilo que está escrito. Assim suas boas intenções e dedicação cerimonial não foram aceitas por Deus. A obediência às ordens de Deus é sempre mais importante que os ritos religiosos. Sempre. Não adianta querer fazer muito movimento. Se Deus não estiver naquilo, não vai ser aceito por Deus. Ritos religiosos, sentimentos, coisas da alma, ou da nossa maneira. É no meu tempo, quando eu quero, quando eu posso, então eu vou fazer. Não, Deus não aceita aquilo que não seja primícias. Deus aceita aquilo que é a primícia do seu coração a Ele. Faz uma colocação, eu não estou entendendo o que você está falando sobre ritos religiosos. Ritos religiosos é você fazer algo por si. Aqui eles estavam cantando, com músicas, com louvor. Então está fazendo cerimonial, algo religioso. Não era uma adoração a Deus? Não, Deus não estava aceitando. Eles estavam fazendo contra as ordenanças de Deus. Nós vemos agora. Eles estavam fazendo algo que Deus não estava aceitando. Não adianta a gente querer fazer um grande movimento aqui. Muitas músicas, muita dança, muitos instrumentos, algo religioso. Levar as pessoas por respeito humano, convidar muita gente, muitos religiosos. Se Deus não estiver naquilo, não vai ser aceitável. Estamos somente gastando tempo que Deus não está naquilo. Você acha que Deus não estava aceitando porque eles trouxeram a arca num carro? Num carro de boi novo. A ordenança é que
colocasse os varais, como estava ordenado, e os levitas, sacerdotes, carregassem nos ombros a arca, nunca transportada por um carroção. Então Deus não aceitou. Por que Uzá morreu? Falta de reverência à palavra. Não adianta dizer, eu conheço a palavra. Se a gente conhece a palavra, nós temos que viver a palavra. Temos que colocar em prática a palavra. Porque a vida é na palavra. Tudo aquilo que muitas vezes que é para ser bênção, fora de ordem, fora do tempo de Deus, se torna um mal. Não é bênção. Porque existe, debaixo do céu, um tempo determinado de Deus para todo o seu propósito. E é Deus que determina. E para isso que nós precisamos conhecer a palavra. Conhecer o que está escrito. Os dois levitas não se atentaram, e menos ainda Davi, como rei, não se atentou em saber o que estava escrito, como deveria fazer. Eles quiseram fazer uma festa, um grande movimento, mas sem Deus estar naquilo. Falta de atenção também. Foi falta de... Eles não atentaram à palavra, não atentavam àquilo que estava escrito. Então, o Senhor tem a capacidade de ler as nossas mentes e corações. Ele tem a capacidade de ler nossas mentes e nossos corações quando nós estamos diante dele. Não tem como enganar Deus. Ele sabe com que coração eu estou aqui agora. Ele sabe o que está na minha mente agora. O que está passando agora nesse momento, Ele está lendo o meu pensamento e sabe que está no meu coração agora e no seu coração também agora. Amém. Por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana: ó mulher, a hora vem, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Adoração tem que ser em espírito e verdade, não em hipocrisia. Não somente cantar cânticos, salmos, hinos, cantos espirituais, se não está sendo algo verdadeiro, porque Ele conhece, Ele lê nossos pensamentos e conhece o nosso coração. Ele sabe como nós estamos nesse momento, exatamente agora, o que está dentro do nosso coração, está passando dentro da nossa mente. Não tem como enganar Deus, não tem como. Ele leu nossos pensamentos. Antes também que a palavra chega na nossa boca, Ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Então, Deus Ele tem que capacidade em nossas mentes e corações e não se deixa enganar por nenhuma aparência externa ou expressão de boa vontade. Ele não se deixa enganar por aparência. Possamos nos mostrar, às vezes, muitas vezes, muitos religiosos. Uma aparência. Mas Deus não se deixa se enganar. Nossos corações precisam estar limpos, justos, íntegros e obedientes para o serviço do Senhor, ou para a obra, ou para o ministério que nós exercemos para o Senhor. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, cada um de nós temos um ministério. E não é coisa grande. Se fala mínimo, que é coisa pequenininha. Não sei, algo pequenininho para fazer para o Senhor. Mas nós temos que fazer de todo o nosso coração. Não fazermos segundo o nosso querer, porque senão vai ser algo que não vai ser aceito pelo Senhor, não vai ser aceitável. Uzá e Aiô foram filhos de Abinadab. Uzá, mais do que ninguém, deveria ter levado a sério os cuidados que sabia que deveria ter tomado com os objetos sagrados de Deus. A arca nunca deveria ter sido conduzida por um carroção.
Nunca. Davi, quando trouxe, tiveram mostrando uma intenção muito boa. Mas esse é o perigo. Sem uma compreensão do que está escrito, daquilo que está estabelecido por Deus. Então, o que eles foram? Irreverentes, uma ordem de Deus. Então, na Bíblia, reverência ou irreverência são conceitos importantes que refletem a atitude e comportamento diante de Deus, de tudo aquilo que é sagrado. Reverência, em termos bíblicos, significa um profundo respeito, temor, admiração por Deus, reconhecendo a sua grandeza e santidade. Isto é reverência. Irreverência, que estava acontecendo com eles e com Davi. Por outro lado, a falta de respeito, de consideração ou desobediência diante de Deus e dos seus ensinamentos, sendo o oposto da reverência. Reverência é respeitar a Deus por quem Ele é. A pureza de Deus é como um fogo que destrói toda a impureza. Por isso, não é muito bom fazer pouco caso de Deus. Não é bom. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu só marquei, mas eu não escrevi sobre isso, mas eu lendo sobre isso. Josué 7, vou citar 3 citações de 3 passagens. Josué 7. Quando Deus deu uma ordem para eles ir à guerra, voltar e não tomar dos despojos dos inimigos, era para não fazer. Era o que? Uma ordem de Deus, diretamente de Deus. Foi dito a eles. Mas tinha um líder de Judá, chamava Acã, não levou em consideração o que Deus tinha ordenado. Então pegou das coisas condenadas, foi lá e colocou na sua tenda debaixo do tapete. E saiu o povo de Israel para a batalha. E quando eles foram lutar contra aqueles inimigos, disseram a Josué: olha, não precisa movimentar muito o exército, vamos mandar uns 3.000 só, que é o suficiente para nós darmos cabo deles. E aí? Bom, uma decepção. Foram derrotados, foram destruídos. Mas espera aí, povo de Deus derrotado diante dos inimigos? Quando Josué soube, aí eles e os demais rasgaram a roupa, porque se costume rasgar a roupa, pegaram terra e jogavam para a cabeça, né? Aquele movimento todo. Meu Deus, Josué, meu Deus, por que foi acontecer isso conosco? Nós vamos ser envergonhados, né? Nós nos contentávamos ficar aqui logo depois de Jordão e não avançarmos muito, né? E agora, o que vão dizer de nós? Né? Israel foi derrotado. E aquela lamentação, Deus falou: olha, Josué, para de orar, para de fazer essa espetaqueira toda aí. O que eu falei para vocês? Não pegue das coisas condenadas. E vocês pegaram, tem no vosso meio coisas condenadas. E eu disse que para não era fazer isso. Chama o povo e santifica o povo. E foram lançados sorte. E caiu sobre Acã. E o que aconteceu? Acã, toda a sua família, homens, mulheres, crianças, seus animais, tudo que ele tinha foram apedrejados e lançados no fogo. Foram destruídos, porque eles estavam agindo
contra uma ordem de Deus. Olha, como que a punição era muito severa de Deus, porque Deus, eu estou falando para vocês, Deus vela sobre a sua palavra. Ele não leva por respeito humano. Ah, mas é o líder, né? É o líder. É o príncipe da tribo de Judá. Não adianta nada. Está contra a palavra. Está agindo fora da palavra. Bom, sofrer a consequência. Outro. Jonas. Deus deu uma palavra para ele: você vai até Nínive e pega a palavra, né? Para aquele povo, senão eu vou destruir aquela cidade. Tá bom. Ele se dispôs, né? Como Deus tivesse, como se tem agora, como pudesse enganar Deus, né? Como Deus não lesse o pensamento dele, o coração dele. Pode deixar comigo. Saiu, mas pegou um navio lá que ia para Tarsis. Totalmente ao contrário para ir para Nínive. E veio uma grande tempestade sobre o mar. E ele estava lá no porão dormindo, no navio. E cada um lá clamando para os seus deus. Aí chegaram lá, o comandante lá, chegaram: você dormindo aqui, nós quase perecendo, clama para o seu Deus. Quem sabe nós vamos ser salvos também, né? Cada um clamando para os seus deuses. Começaram a tirar as cargas do navio e jogar para fora, para aliviar o peso. Talvez quantas coisas preciosas foram jogadas fora, né? Para aliviar, para ver se eles não perecessem. Mas não era o suficiente. O problema não era o peso que estava no navio sendo transportado. O maior peso era um homem chamado Jonas, que estava contra uma ordem de Deus. E foi lançado sorte também. E caiu sobre ele. Ele falou: bom, eu sou o culpado dessa situação. Pode me pegar e jogar no mar. E os homens, mesmo assim, se esforçaram, né? Vamos tentar salvar esse Jonas. Vamos se esforçaram para remar, para ver se... Mas a coisa não acalmava, a tempestade aumentava. Então o que eles falaram? Que Deus nos livre de seus filhos. Mas não, vamos jogar na mão. E jogou ele para o mar. E a coisa acalmou. A tempestade cessou. O que é agir fora da direção de Deus? Traz perigo. Última citação. Esse eu vou ler. 1 Samuel 15. Quando Deus tinha dado também para Saul uma ordem para ele ir e destruir Amaleque e não pegar nada do que eles possuíam. A ordem era essa, expressa de Deus. Mas o que aconteceu também? Eu não vou ler todo, vou ler do 14 em diante. 1 Samuel 15, do 14 em diante. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e no rugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque. O trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Bom, a desculpa aqui também foi dito para não pegar nada, para não tomar posse de nada. Mas quando Samuel chegou, falou assim: mas espera aí, estou ouvindo um mugido de boi, palidos de ovelhas, o que é isso? Samuel, profeta, nós pegamos o melhor lá, os bois, para sacrificar o Senhor teu Deus. Ele não falou o meu Deus. Olha a diferença.
o teu Deus. Como que é fácil se esquivar quando se faz coisa errada, né? Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Então ele começou daquele momento a ser rejeitado. Versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e como culto a ídolos no lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Consequências drásticas por não se atentar à palavra. Conhecer e obedecer. Esse tem que ser o nosso lema hoje. O nosso objetivo: conhecer a palavra. Não fazemos nada da nossa cabeça. Ah, mas eu estou sentindo. Esse é o maior perigo. Às vezes do engano. Tem que saber o que está escrito, o que está na palavra, o que é a direção de Deus. Hoje, tudo que nós fizemos, nós temos que ter o quê? Confirmação de Deus. Amém. Para que haja bênção, amém, para que haja vitória, para que haja prosperidade, para que nós não venhamos sofrer o dano. Aquilo que era para ser bênção se tornou mal, por não se atentar à palavra do Senhor. Amém. Então que o Senhor nos ajude. Amém. Nos atentarmos o que está escrito, o que é a verdade de Deus, porque Ele conhece o nosso coração, Ele lê os nossos pensamentos. Então que o Senhor nos ajude. Amém. A sermos fiéis a todo custo, porque o fiel sempre é recompensado. Amém. Não vamos fazer as coisas para o Senhor de qualquer jeito. Quando eu posso, quando eu tenho tempo, quando eu acho que no meu tempo, né, quando eu tenho algo para fazer, é melhor nem se apresentar diante de Deus, porque o que você vai oferecer não vai ser algo aceitável, você vai estar perdendo tempo. Ou nós vamos estar perdendo tempo se nós estamos com o nosso coração fora do Senhor. O que está ocupando o nosso pensamento não é o Senhor, mas o que tem que ocupar nosso pensamento é tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Amém. Deus te abençoe. Amém. E nos capacite. Amém. Para que nós possamos conhecer a Jesus, porque a palavra é Jesus, que nós possamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer Jesus, porque Jesus é a palavra. Amém. Deus te abençoe. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Lá em 1 Coríntios, no mundo há muitas vozes, contudo nenhuma sem sentido. O medo dele do povo, que estava botando pressão nele, fez ele errar. Exatamente, por isso que não se deve ser induzido ou levado por muitos. Mas a maioria falou. Peraí, toma cuidado com a maioria. Eram 12 espias. Somente 2 se posicionaram firmes, né? Foi a maioria que disse: crucificam. Vamos ficar atentos à palavra do Senhor e não sermos levados por influência de ninguém. Não importa se gostam
ou não gostam. Portanto, é agradar ao Senhor Agradar a Deus. e não aos homens. É o que ele falou, né? Citou aqui Êxodo 24, o 15, né? O 16. Mas ele fala o 15 assim, ó, farás também varais de madeira acácia e os cobrirá de ouro. Colocará-os na argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. Mas olha o que Deus deixou aqui, né? Como sinal que não era para colocar na carroça ou no carroção aí, né? As varas deverão permanecer nas argolas da arca e não deverão ser removidas. Não deverão, quer dizer, então lá já tinham tirado as varas, deixaram só as argolas. Bom, era para deixar o sinal, né? Mas Sinal. eles sabiam. E como é que eles puseram em cima da carroça? Pegaram pela argola, sem os E por varais. que Deus não destruiu E ali? aqui fala que os varais não era para ter Pra sair do como lugar. sinal para Como carregar é que nos eles ombros. puseram em cima da carroça? Mas o Gilberto citou, né? Como nós vemos que foi rejeitado o que eles fizeram? Que nem foi citado no começo. 20 anos ficou lá, não aconteceu nada. 3 meses na casa de Obed-edom, o que aconteceu? Floresceu, multiplicou, ele se tornou um homem próspero. E o outro ficou 20 anos. A Bíblia não fala o que aconteceu, não fala que houve esse fluir, né? Essa prosperidade na casa. Não houve. Mas na casa de Obed-edom, por 90 dias, 3 meses, a coisa aconteceu, agradou o coração de Obed-edom, né? Deus se agradou do coração de Obed-edom, né? Em receber. Em receber. Receber. Amém.